Muito bem, olha só. Aula de história hoje sobre a vinda da família real no Brasil, né, em 1808. A família real chega ao Brasil em 1808 por motivo muito simples, guerras, né? Então Dom João VI, toda a sua família aí veio para o Brasil nessa data, fugindo daquelas guerras napoleônicas lá na Europa. Tá bom? E hoje a gente vai dar umas dicas para vocês, para facilitar a questão das atividades, tá bom? Napoleônicas, muito bem. Para facilitar a questão das atividades e ver, digamos assim, para que vocês possam ter mais como responder, né? Não ficar tanta dúvida, enfim. A dúvida aí você deixa lá no comentário que a gente vai e responde, tá bom? É o seguinte, ó, a atividade da semana foi essa atividade digitada aqui, vocês podem notar aqui, é fácil demais, ó. Colégio São Francisco, né? Enfim, cabeçalho, aqui nós temos aqui a primeira questão. A primeira questão diz assim: quando Dom João VI foi obrigado a voltar a Portugal, como ficou a situação do Brasil? Nós vimos que o Dom João VI e a sua corte, amigos, família e tudo, veio ao Brasil em 1808, né? Mas quando Napoleão foi derrotado na Europa, o que acontece, né? As cortes portuguesas exigem em 1821 que Dom João volte imediatamente para Portugal, a fim de tornar o país uma monarquia constitucional. Estavam lá criando uma constituição na qual Dom João deveria assinar e ser um rei que ia obedecer à Constituição, né? Quando Napoleão foi derrotado, os países foram todos reestruturados, ou seja, a reunião lá que fizeram foi para que todos os países tivessem seus reis de volta para reorganizar, para reordenar a Europa, né? E Napoleão foi preso, enfim, acabou falecendo lá na ilha de Santa Helena. E dessa maneira, Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal. Só que tinha um probleminha, né? Quando ele chega aqui nessa data, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Quando Dom João é obrigado a voltar em 1821, o Brasil ia deixar de ser reino e ia voltar a ser uma colônia. Então a pergunta como ficou a situação do Brasil? A situação do Brasil ficou meio conflituosa, né? Conflituosa pelo motivo de que os brasileiros não iam mais querer ser uma colônia. Eles iam continuar querendo, alguns queriam continuar sendo reinado e outros queriam até mesmo a independência. E os mais radicais queriam até mesmo a república. Acabar com esse negócio de rei, de vez, e o Brasil voltar a ser o Brasil conquistar o direito de ser uma república. Mas enfim, não deu muito certo não. O Dom João foi obrigado a voltar, mas para evitar que o Brasil retornasse à condição de colônia, os brasileiros resolveram se unir, né, ao filho dele, o Dom Pedro I, para que o Dom Pedro I não permitisse que o Brasil fosse recolonizado. E o Dom Pedro I acabou dizendo: tudo bem, eu fico no Brasil, fico aqui no Brasil. O pai dele vai embora para Portugal e ele fica aqui, digamos, como uma espécie de príncipe regente, né? Onde ele vai apenas reger o Brasil, governar, enfim. Só que as cortes não satisfeitas, né? Ou seja, a monarquia, juntamente com a nobreza de Portugal e a burguesia não satisfeita, queriam voltar a explorar o Brasil como colônia. Aí foi o momento em que o Dom Pedro I proclamou a independência, juntamente com sua esposa, Dona Leopoldina, né? Proclamou a independência. Tá bom? Então espero que isso ajude vocês a resolverem a questão número 1.
A dúvida, volte de novo o vídeo. Vê o vídeo novamente que a gente vai estar... O vídeo vai estar disponível a vocês o tempo que for necessário, tá bom? Aqui nós vamos fazer uma interligação entre os personagens históricos e, digamos, o que ele realmente conseguiu construir no Brasil, né? Por exemplo, Dom João VI foi quem? Ele foi quem? Será que ele foi um pintor de quadros? Será que o Dom João VI foi o patriarca da independência? Você vai ter que ver isso aí. Pedro Américo. Eu nem citei o Pedro Américo lá. Né? Também nem citei ninguém que falava em quadro na aula. Então, se eu não citei, por uma questão de lógica, você vai ligar o Pedro Américo para onde? Né? Carlota Joaquina, a única mulher que tem nessa lista. Então, deve ter um nome feminino, uma coisa feminina aqui, né? Quer dizer, 2 você já consegue ligar. Tá bom? Muito bem, vamos lá. A questão terceira diz assim: o que Portugal exigiu para que o Brasil se tornasse independente? Será se um aperto de mão bastava? Será se um aceno assim? Tchau, Portugal. Bastava não, né? Então, Portugal tinha lá suas intenções, né? Que fossem malignas ou benignas. Portugal não ia deixar barato, não ia deixar de graça o Brasil tornasse um país totalmente independente. Resolveu então Portugal se aproveitar da situação, né? Bastava o que já tinha explorado, não. Então ele resolveu então cobrar uma indenização pesada ao Brasil. E foi isso realmente que responde a pergunta, viu? O que é que Portugal quis, né? O que Portugal exigiu para que o Brasil se tornasse independente? O pagamento de uma indenização. Dom Pedro que se virasse. Ele ia pagar uma indenização para a nobreza portuguesa, que agora tinha uma constituição, né? 2 milhões de libras foi o preço acertado aí. Tá bom? Depois do pagamento de 2 milhões de libras, digamos, o Brasil poderia sim se tornar um país livre. Tá bom? E é exatamente o que complementa a questão seguinte, ó. Como foi feita essa negociação? Né? O Brasil não tinha esses 2 milhões de libras, tá? Então os brasileiros tiveram que recorrer à Inglaterra, o único país que tinha libras sobrando. Afinal de contas, a libra é a moeda oficial dos ingleses, viu? Portugal nem ia cobrar uma outra moeda se não fosse valorizada. Então, a única que poderia emprestar ao Brasil 2 milhões de libras seriam os ingleses. Então, a pergunta é, o que foi feito, né? Então, você coloque lá que o Brasil pediu emprestado aos ingleses, tá bom? E dessa maneira, os ingleses acabaram ganhando em cima do Brasil, né? Tá bom? E por isso, por esse motivo aí, por esse acontecimento, o Brasil pôde assinar a sua independência e teve sua independência reconhecida. Tá bom? O primeiro país a se aproximar do Brasil foi os Estados Unidos, dando os parabéns. Parabéns, Brasil! Agora você está livre, ninguém mais vai explorar vocês, né? Enfim, a gente vai ver que não era bem assim também não, né? Então a outra pergunta é, o que você compreende por independência? Né? Independência tem várias formas de você responder. Pode ser uma emancipação. Eu entendo que independência pode ser um fenômeno no qual um indivíduo ou um país tenha liberdade para fazer o que quiser com sua economia, sua política. Isso é independência. Tem várias formas de você responder essa questão aí. 6. O que torna, no seu ponto de vista, o país independente de outros, né? O que é que torna um país independente de outros, no seu ponto de vista? É uma questão pessoal. Uma questão pessoal. Tem gente que diz que ser independente de outro é ter a sua própria constituição, né? Tem gente que diz que além de ter a constituição, é preciso que o país tenha um exército forte para ninguém invadir.
É preciso que o país tenha uma economia forte para ninguém explorar. É preciso que um país qualquer tenha uma indústria forte, né? E ele tendo uma indústria forte, um país forte, ele tem uma economia forte por isso. Então fica mais difícil do pessoal querer fazer o que quisesse com o Brasil, né? Não dava mais, então fica complicado aí. Então, um país independente é isso, é quando um país manda no seu próprio destino, quando o país tem autonomia, tem soberania, né? Enfim, soberania para fazer o que bem entender, né? Então, isso é que deixa um país livre, tá bom? Nas páginas do nosso livro, nós temos aqui, por exemplo, questões na página 70, né? Que nós... Preste atenção aqui, tem umas questões aqui na página 70 que vocês também vão precisar responder em casa, tá bom? Como foi aí determinado aí no horário de vocês e também no recado da semana. Vocês vão enumerar direitinho qual é o partido brasileiro, o que é que o partido brasileiro queria. Na verdade, queria que o Brasil continuasse sendo um reino, mas um reino independente de Portugal. O partido português queria que o Brasil continuasse sendo uma colônia só explorada, e os liberais exaltados queriam que o Brasil se tornasse uma república e cortasse de vez os laços com Portugal. Bom, então você vai ter que associar essa parte aí. Quarta questão. Em 1817, uma combinação de fatores desencadeou uma revolta chamada Insurreição Pernambucana. Sobre esse tema, responda: quais as principais causas dessa revolta chamada de Insurreição Pernambucana? Então, teve muitos problemas, como seca, a miséria, a dificuldade do comércio de Pernambuco se reerguer, a crise econômica, tudo isso aí causou a chamada Insurreição Pernambucana. Tá bom? E a falta de interesse do governo de ajudar os comerciantes, né? Enfim, por que o movimento ficou tão conhecido como Revolução dos Padres? Por uma questão lógica, porque entre os envolvidos haviam muitos padres. Nossa, que difícil, né? Letra C. Quais foram as ações dos revolucionários e qual o desfecho da insurreição? Insurreição é revolta, né? Quais foram as ações dos revolucionários, né? Os revolucionários conseguiram fazer de Pernambuco uma república por 75 dias, tá bom? Criaram uma constituição, enfim, só que os líderes foram condenados à morte por enforcamento. O governo não deixava barato. Não. Aqui na quinta questão, pergunta: a Revolução do Porto de 1820 foi um movimento político de caráter burguês e liberal. Pessoal, a Revolução do Porto foi a que obrigou Dom João VI a voltar para Portugal, tá bom? Transformou o governo português em monarquia constitucional. Implantou o sistema parlamentarista. Sobre os objetivos e consequências da Revolução do Porto, responda: quais foram as exigências das cortes portuguesas ao rei Dom João? O retorno dele para Portugal, né? E o Brasil voltar a ser uma colônia, tá bom? Que o Dom João obedecesse à Constituição que estava sendo criada em Portugal. Pessoal, eu já expliquei o que é Constituição. A Constituição é um livro onde contém todas as leis de um país. Isso é Constituição, tá bom? Letra B. Qual foi a decisão tomada pelo rei e quais medidas adotadas em relação ao Brasil? Bom, o rei voltou a Portugal em 1821 e deixou aqui o seu filho Dom Pedro I no Brasil, como príncipe regente. E dessa maneira, o rei exigiu a abolição da regência, retorno do príncipe a Portugal, enfim, mas não deu muito certo não. O Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, tá bom? Resolveu ficar no Brasil e tentar governar aqui a seu modo. A sexta questão pergunta: quando Dom João chegou ao Brasil, ele tomou algumas medidas que foram fundamentais para a adaptação e o estabelecimento da corte no Brasil. Quais foram as medidas, né? Então, aqui está perguntando aquela velha questão: o que aconteceu ao Brasil quando a família real chegou? Criação do Banco do Brasil, né? Criação do Jardim Botânico,
abertura dos portos para as nações amigas, inclusive para a Inglaterra, né? O Brasil deixava de ser colônia e tornava-se um reino unido a Portugal e Algarves. E isso aí, criação do hospital militar, criação da Academia Militar da Marinha, enfim. E a sétima diz: o que aconteceria com o Brasil? O que aconteceria com o Brasil se aceitasse as condições impostas pelas cortes? Isso agradou as elites brasileiras na época? Duas perguntas fáceis de responder. O Brasil voltaria a ser colônia se aceitasse o que era imposto pelas cortes de Portugal. E isso não agradou as elites brasileiras. Essa imposição das cortes não agradou as elites brasileiras que se aproximaram de Dom Pedro, né? Para que Dom Pedro ficasse no Brasil como protetor do país. E assim, dessa maneira, começou o processo de independência. Pessoal, ficamos por aqui. Próxima aula a gente continua, tá bom? Segunda-feira tem mais aula. E vocês tentem responder as questões que a gente propõe, tá bom? A gente percorrer junto esse livro maravilhoso de história, né? Enfim, ciência humana. E até segunda-feira voltamos mais uma vez, tá bom? Até logo, tchau.